Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... A gente vai falar de Banco Central e de hacker de novo. Porque agora a gente tem mais informação. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu canal favorito de YouTube, que é o Canal Meio. Também na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Tudo bom, Cora? Tudo ótimo, agora eu já sei tudo. Ah, mas eles não sabem ainda, a gente ainda vai contar. Isso. Exatamente, então vem. Cora, desde a última quinta-feira, quando a gente falou sobre o hackeamento do Banco Central, eu tive algumas conversas com fontes que são próximas o suficiente do sistema financeiro que nos permitem entender melhor como é que funciona não só o Pix, tá? O Pix, o TED, o DOC, quer dizer, todas essas ferramentas de transferências de dinheiro que existem, para me explicar exatamente como é que se deu o golpe. Ah, ótimo. Como ótimo. que aconteceu o hackeamento. Ou pelo menos tanto quanto é possível saber nesse momento, porque mesmo dentro do Banco Central, eles não têm todas as informações. A Polícia Federal, nesse momento, está fazendo uma investigação. Mas a coisa mais interessante, me parece, é o seguinte. É preciso a gente entender que esse roubo que aconteceu é um roubo de pelo menos 400 milhões de reais, pode ter passado de 1 bi. Esse roubo que aconteceu não é um roubo do tipo... A brincadeira que a gente fez, né? O hacker adolescente cheio de espinhas, de noite comendo pizza, tomando energético, aquela coisa. Não é isso. A gente está falando de um roubo bastante profissional. Sim, o cara, inclusive, mexeu nos computadores. Isso, no a domingo. gente já sabe que tem um cara daquela CIM Software, dessa empresa que... Essa CIM Software, um funcionário dela foi preso, ele está acusado, segundo a Polícia Federal, de ter recebido 15 mil reais para criar um login e senha para essa quadrilha entrar no sistema. Cora, não deve ter sido só 15 mil reais. Deve ter mais coisa nesse angu, até porque você não paga 15 mil reais para roubar 400 milhões, né? Não é dessa forma que funciona. Até você paga, mas a pessoa tem que ser muito otária. O problema é que é uma pessoa que sabe exatamente que tipo de coisa que ela está fazendo. Exatamente. Uma pessoa otária nesse grau não vai levar só 15. Não nessa posição, não nesse lugar, não com esse tipo de acesso Exatamente. ao sistema. Vamos lá, vamos explicar como é que funcionam as operações de transferência de dinheiro. Isso vale para o Pix, mas não é só para o Pix, vale para o TED, vale para o DOC. O Banco Central trabalha com 3 componentes diferentes. Um componente se chama SPI, um segundo componente se chama DICT, DICT, e o terceiro componente são as contas PI. Deixa eu explicar do que a gente está falando, porque são coisas diferentes. Quando você vai lá e faz um Pix, entendeu? Cora Ronay com conta no Santander faz uma conta para Pedro Doria com uma conta no Bradesco, tá certo? Não sai um dinheiro da sua conta e entra na minha conta. Na verdade, sai uma conta do Santander e vai para o Bradesco. O Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ou o banco que for. Por quê? Seria uma operação absolutamente alucinante você fazer dinheiro saindo de contas correntes de um para o outro. É muito processamento, é muito trabalho, é muito complexo. Então, o que acontece? Um banco grande, o que ele tem é uma conta dentro do Banco Central. Assim como eu e você temos conta num banco de varejo, uma ou mais contas, os bancos têm contas dentro do Banco Central. Conta mesmo, conta com dinheiro depositado. Agora, fortunas Sim. depositadas, que são dinheiro dos bancos.
O que está lá nessas contas é dinheiro do banco, é dinheiro do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco, do que você quiser. Então, cada banco tem essas contas, e aí quando você... O que acontece quando você entra no aplicativo do seu banco e diz, eu quero fazer uma transferência? A primeira coisa que você pergunta para a pessoa é qual é a chave Pix daquela pessoa, certo? Sim. Então, aí é que entra o DICT. O DICT é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é um nome muito bonito para simplesmente ser um banco de dados, que diz esse e-mail aqui corresponde a essa conta corrente. Esse CPF aqui corresponde a essa conta corrente. Esse número de celular aqui corresponde a essa conta corrente. Então você tem um banco de dados gigante que diz que conta corrente corresponde a cada... Basicamente, é o catálogo de telefones. É um catálogo telefônico. É um catálogo telefônico, exatamente isso. Isso é o diretório. Então, quando você entra e fala, aqui é a chave Pix, imediatamente ele checa aquilo. E o que é a informação importante? A informação importante é qual banco daquela pessoa. Então, se eu estou no Santander e você está no Bradesco e eu faço uma transferência, na verdade sai um dinheiro da conta do Santander e entra um dinheiro na conta do Bradesco. E o sistema, a plataforma que faz isso é a SPI, o Sistema de Pagamentos Integrados. Desculpa, o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Tá? Então, isso é um software, é um programa de computador que fica o tempo todo fazendo instantaneamente exatamente isso, que opa, R$100 saíram do Santander e entraram no Bradesco. Isso da conta do Santander para a conta do Bradesco. E ele vai fazendo essas coisas o tempo todo, vai jogando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. No final do dia, tem uma contabilidade. Opa, diminuiu em tanto a conta do Itaú, no total de todos os dinheiros que entraram e saíram no Itaú, diminuiu em tanto, aumentou em tanto. Do Santander, diminuiu em tanto, aumentou em tanto. Você vai fazendo essa... No final do dia, você faz esse balanço de contra-cheque, esse balanço de talão de cheque, sabe? Uhum. Das contas dos bancos, que são poucas contas, que são justamente as contas PI, que são as contas de pagamentos instantâneos, que são essas contas gigantes. Então, a lógica é essa. E aí, para quem vai aquele dinheiro, isso já é feito na plataforma do banco? Isso é feito na plataforma do banco. Tá. O banco vai fazendo o acerto instantaneamente. Opa, tiro um valor daqui da conta do fulano e jogo na conta do próprio banco, lá dentro. Tá certo? O meu dinheiro nunca sai do Itaú. Mas o Itaú entende que tem que tirar um valor aqui e bota na conta dele. Dele Itaú, lá dentro do banco mesmo. Lá no Banco Central, um dinheiro sai da conta do Itaú e vai para o Santander, para a conta do Santander. E o Santander faz aparecer na sua conta corrente aquele valor. Tá certo? Então, na verdade... Quer dizer, o Santander identifica, dentre os seus usuários, qual é o que vai levar aquele dinheiro. Exatamente. Tá. Então, isso é uma coisa que o Itaú está fazendo, outra coisa que... Agora, o Santander está simplesmente fazendo aparecer um dinheiro na sua conta. O Itaú está fazendo desaparecer um dinheiro da minha conta. E esse dinheiro que sai da minha conta vai para a conta do Itaú, lá dentro do Itaú. Tá. O Santander joga simplesmente um dinheiro lá. E essas contas correntes dos bancos, é lá que tem uma mudança de dinheiro de lugar. Do Itaú entrou no Santander. Tá certo? Certo. Da conta do Itaú para a conta do Santander. E essa é uma conta que os bancos têm dentro do Banco Central. Então, o sistema de pagamentos instantâneos está fazendo isso o tempo todo e os bancos localmente fazem os ajustes nos balanços de cada conta corrente. Isso são os bancos que fazem. Agora, a mudança de dinheiro, na verdade, acontece dentro do Banco Central, onde tem nessas contas PI, que são as contas de pagamentos instantâneos. E não importa se você fez um DOC, se você fez um TED, se você fez um PIX, mas a instantaneidade da coisa funciona por conta do PIX, que inventou essa possibilidade de a gente fazer transferências instantâneas. O que aconteceu? Como é que foi esse hack? Bem, essa CIM Software,
ela é uma empresa que tem acesso ao SPI, ao Sistema de Pagamentos Instantâneos, à plataforma. Porque o que acontece? Os bancos grandões, esses que eu citei, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses bancos grandões, eles têm contas de pagamento instantâneo. Mas esses banquinhos digitais, vários deles não têm infraestrutura para ter essas contas. Não tem infraestrutura para ter esses sistemas complexos. Então eles terceirizam. Não é só os bancos pequenos e os bancos digitais. Também as cooperativas de crédito e tudo mais. Todo mundo que usa Pix e que pode usar Pix não precisa necessariamente ter uma conta de pagamento instantâneo dentro do Banco Central, nem precisa ter acesso ao SPI. Muitas dessas empresas sequer têm tecnologia e capacidade de garantir segurança para você usar a plataforma de software, o SPI, e ter essas contas de pagamento instantâneo. Agora, se você é um banco pequenininho, ou uma cooperativa de crédito, uma coisa assim que tem Pix, e você não tem a tecnologia para fazer isso, como é que você faz? Você terceiriza. E tem algumas empresas que são terceirizáveis, que vendem esse serviço. Então essa CIM Software, ela é uma empresa que oferece, é como se você, a gente mesmo, que a gente assina software, né? A gente assina Microsoft Word, a gente assina Adobe Photoshop, tem vários programas que a gente assina, né? Então, sim, que a gente paga um pouquinho por mês porque a gente não tem os fundos necessários para comprar, o que custaria comprar aquele software de uma vez. Então, esses bancos pequenos e essas cooperativas de crédito que querem oferecer Pix para os seus clientes, o que eles fazem? Eles assinam o serviço da CIM Software. E a CIM Software oferece o sistema de pagamento instantâneo para elas. Tipo, nós temos a infraestrutura tecnológica, vocês não precisam ter. Agora, muitas vezes esses bancos não só não têm a capacidade tecnológica, como também não têm essas contas que você precisa ter lá no Banco Central. Então, também esse é um negócio que você pode terceirizar. A BMP, que é a BMP Money Plus, é uma empresa que a gente nunca ouviu falar, mas que é como se fosse um banco para os bancos digitais, para as cooperativas de crédito. Ou seja, essa é uma empresa que tem uma conta API dentro do Banco Central. Então, se você é um banco pequenininho... E ela subloca. Então, se você é um banco pequenininho que precisa ter uma conta lá para receber e para transferir, para que esse negócio funcione instantaneamente no Pix, por exemplo, você vai lá e você contrata os serviços da BMP. Eu preciso da sua conta emprestada. E tem uma fortuna e meia lá. E você tem... Então, você terceiriza o software e você terceiriza a conta API. Isso é como a pessoa que usa o cartão de crédito do outro, não é? O cartão de crédito da prima, essas coisas esquisitíssimas. É tipo isso, é exatamente isso. Entendeu? Eu quero comprar uma coisa na China, eu quero comprar uma coisa no AliExpress, eu quero comprar uma coisa no Mercado Livre, mas eu não tenho o cartão de crédito internacional que eu precisaria para fazer esse negócio. Você pode fazer a sua compra, você pega emprestado com sua prima o cartão de crédito dela e você dá o dinheiro para sua prima. Então, olha, eu estou comprando essa blusinha aqui de R$70, está aqui os R$70, você paga para mim. Ela vai lá e dá o número de cartão de crédito e faz o pagamento. É exatamente isso. Eu não tenho cartão de crédito, mas eu pago para usar o cartão de crédito de alguém que tem. Que é a BMP Software que tem, a BMP Money Plus que tem lá aquela conta corrente gigante no Banco Central. Então, como é que foi o golpe? Olha o que acontece aqui. Esse sujeito que a Polícia Federal já identificou, ele abriu uma conta com login e senha para os bandidos, profissionalíssimos. Nenhum menino de espinhas no meio da madrugada, não, profissionalíssimo. Abriu a conta. E aí, ele já estava dentro da plataforma, mas ele precisava mandar uma ordem
para que o dinheiro saísse de alguma conta grandona lá no Banco Central. E eles escolheram a conta da BMP. Então, de repente, começou a ter dinheiro saindo dessa conta da BMP. Agora, olha que interessante. Eles deram um comando que era um comando incompleto. Porque esse dinheiro saía da conta da BMP, só que, teoricamente, teria que ter uma contrapartida que é... Ó, sim, porque ele sai de uma conta para outra conta. Isso. Então, mas percebe que esses sistemas são desconectados. Sim. O que eu quero dizer desconectado? Quando o Bradesco decide, opa, o fulano aqui, a Cora Ronen aqui, que tem uma conta no Bradesco, tá mandando um dinheiro para o Pedro Doria, que tem uma conta no Santander, o Bradesco, na ponta do Bradesco, tira o dinheiro da sua conta. E aí informa para o Banco Central que tem que entrar um dinheiro na conta do Pedro Doria no Santander. Então, sai o dinheiro da conta do Itaú, entra na conta do Santander, ali no Banco Central. E aqui na ponta, o Santander se vira e fala, opa, boto esses R$100 aqui na conta do Pedro. Só que a ordem foi para sair o dinheiro da conta da BMP e entrar em outra conta. Não informou na ponta daqui do cliente da BMP, do banco que contrata a BMP, de onde que saía. Então, sai o dinheiro da BMP, entra em outra conta de outro banco. E, Cora, não saiu de nenhuma conta corrente. E a BMP não percebeu esse negócio. Mas, cara, isso é um erro de projeto, de arquitetura desse software da BMP também, não? Vamos chegar lá. Agora, bateu na conta corrente, que era a conta destino, e evaporava. Ia para criptomoeda, era transferido para criptomoeda, era transferido para dólar, era transferido para um negócio que sai do real, e sai do real, o Banco Central não tem mais controle e não consegue mais enxergar para onde foi. Mas essa conta a qual chegava, essa conta não é identificável? A conta a qual chegava, sim. A conta a qual chegava, sim. Então, essa pessoa está necessariamente... Tudo laranja. Pessoas que talvez sequer soubessem. Aquelas pessoas que moram na roça, etc. Exatamente. E ficam chocadas de repente. Porque... Então, o que acontece, Cora? A gente tem que começar a perguntar onde que está a falha de segurança. Teoricamente, os sistemas do Banco Central funcionaram todos. Os bancos é que normalmente têm os serviços de... Tipo, quando sai um dinheiro do Itaú o Itaú está controlando o que pode ser feito. Você já tentou fazer um Pix alto depois de 10 horas da noite? Não vai. Não vai. Tem uma barreira. O Itaú não deixa esse dinheiro sair. Não, inclusive, você pode estabelecer limites para o teu Pix. Pode. Que você não faz de mais de tanto. Quer dizer, então, eles têm essa consciência. O problema é que o dinheiro não saiu de conta corrente nenhuma. Pois é, mas aí eu acho que é um erro de arquitetura grave. É claro. Porque para sair deveria entrar um número de Tem conta. que ter algum tipo... O que acontece nessa ponta aqui para não ter um aviso, para você conseguir fazer essa transferência sem você estar atrelado a uma conta corrente. Muito bem. Aí na outra ponta, o sujeito está acostumado a transacionar centenas de reais por dia, milhares de reais por dia. E de repente bate não sei quantos milhões e sai imediatamente da conta corrente. Se você receber no seu banco grande milhões de reais de repente, antes desse dinheiro entrar na sua conta corrente, vai ligar um alerta automático no banco. Opa, por que ele está recebendo esse dinheiro? Ou por que está saindo também. Né? E aí, o alerta é duplo, ou deveria ser duplo, se o dinheiro bate no banco e sai imediatamente. Porque foi o que aconteceu. Também, pois é. Entendeu? Como assim? Nunca recebeu R$1 milhão, aí agora recebeu 20 milhões de reais e imediatamente saiu
numa outra transação para comprar dólar, para comprar Bitcoin. Cá entre nós, isso eu sei que deve ser mais difícil, porque, evidentemente, porque aconteceu. Mas é óbvio, né? Quer dizer que esses alarmes deveriam estar... Em alguns bancos, em alguns negócios, essas operações aconteceram todas de madrugada. Em alguns negócios, em alguns bancos que... Ali, em alguns bancos, ligou o alarme e eles falaram, opa, para. Sim, eles conseguiram assustar 250 mil, né? Então, tem uns 200 e tantos milhões de reais que já foram devolvidos à BNP. Por quê? Porque ligaram esses alarmes de segurança. O problema é que agora a gente está descobrindo várias instituições financeiras não tinham esse tipo de alarme de segurança. E não perceberam, ou também tem corrupção ali, ou também tem... Sim. Então tem muito mistério aí. Quais são as perguntas que a gente tem para responder? A primeira, de quem é o prejuízo? A gente já sabe de uma empresa que tem um prejuízo gigante, a BNP. Saiu uma quantidade imensa de dinheiro dela e esse dinheiro pertence a ela. E aí a gente tem que entender quais são as falhas de segurança que aconteceram dentro da BNP. Segunda questão. Todas essas instituições financeiras que receberam essas transferências de madrugada, o que aconteceu para nenhum alerta ligar nessas empresas? Sim. Tá. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta. Essa empresa CNM Software, ela não presta serviço, ela não é uma prestadora de serviço do Banco Central. Ela é uma prestadora de serviço de vários bancos pequenos. Ela tem 22 clientes no mercado financeiro brasileiro. Agora, ela presta serviços também nos Estados Unidos em negócios ligados ao Fed. Ao FedNow, que vai ser o Pix americano, né? Então, veja, não é como se fosse uma empresa tolinha, verde, tudo mais. Ela não é contratada do Banco Central brasileiro, mas ela é aprovada para prestar serviços e ter uma conexão ao sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central brasileiro. Como é que pode acontecer de essa empresa botar numa posição de tanta autoridade, quer dizer, a capacidade de criar login e conta para esse sistema, alguém que é subornável por 15 mil reais? Isso é esquisitíssimo. Agora, a gente não sabe se, de novo, se a questão é só 15 mil reais. E a gente nem sabe se é esse cara, hein? É claro, a gente não sabe se esse cara não foi chantageado, a gente não sabe se esse cara... A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Isso é um mistério para Hercule Poirot, né? Hã? Isso é um mistério para Hercule Poirot. Vamos... Eu sou mais Sherlock Holmes, mas tudo bem. E aí, o que não está claro? Nenhum sistema do Banco Central foi invadido. O Banco Central não teve nenhuma segurança quebrada. Mas a gente tem uma questão aqui que é a seguinte. Tem um problema de arquitetura nesse sistema? Como é que esse sistema permite você fazer uma transferência sem indicar de que conta corrente saiu? Sim, onde que isso acho que é o maior erro, né? Então tem umas coisas aí, uma série de dúvidas que estão sendo levantadas, mas é um roubo extraordinário, é um roubo que foi feito por gente que conhece profundamente o sistema. Eles sabiam onde estava a fragilidade do sistema e exploraram a fragilidade do sistema. Sim, porque se você pensar... Isso é um roubo profissional. Se você pensar bem, quando você está fazendo um Hellis cadastro no iFood, ou sei lá onde, e você não bota, digamos, o teu CEP, ou o teu CPF, ou não sei o quê, você não consegue fazer nada, você empaca ali porque está faltando um dado. Então, não é possível que um dado dessa importância seja ignorado. Né? Agora, é tal história, está todo mundo fechado em copas agora, tem uma investigação da Polícia Federal em curso, vamos
vamos esperar ver o que é que aconteceu exatamente. No programa passado, a gente tinha muitas dúvidas e a gente estava se baseando em Sim, a notícias gente da estava imprensa. na emoção do momento. A gente estava na emoção do momento e tal. Agora tem mais informação. Tudo que eu passei aqui é informação. O que aconteceu e como você pode evidentemente perceber, é informação com muitas lacunas. Muitas Sim. respostas que ainda não estão claras. Né? Tem mais perguntas do que respostas nessa Tem mais história. perguntas do que respostas. E por falar, Mas o ponto que eu acho mais interessante e mais importante até para todo mundo saber é o seguinte. O prejuízo é da BMP, o prejuízo é talvez de outras empresas que também tinham contas PI, contas de pagamento instantâneo. O dinheiro não saiu da conta corrente de ninguém. Ninguém perdeu dinheiro, pessoa física. sim, isso já estava claro desde um primeiro momento. Né? E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma confiança enorme no sistema bancário, na parte tecnológica do sistema bancário. Eu uso Pix a toda hora e não vou parar de usar Pix. Pix é ótimo. Porque isso foi a única coisa positiva da inflação. É verdade. Porque o sistema bancário brasileiro se desenvolveu antes de qualquer outro sistema bancário no mundo, porque você tinha uma inflação que era invivível. E, aliás, a inflação também só conseguiu respirar tanto porque você tinha um sistema bancário que tinha aquela coisa chamada overnight. Lembra disso? Lembro. Pois é. Então, é um sistema já antigo, por incrível que pareça. Na época, os Estados Unidos não tem nada sequer parecido com o nosso. A Suíça talvez tenha, mas eu não... Infelizmente, eu não tenho uma conta na Suíça, adoraria ter. Agora, deixa eu te contar uma história que me aconteceu. Esta manhã, me toca o telefone, uma moça identificada me toca o WhatsApp. Uma moça identificada como assistente fulana de tal, número de São Paulo. E ela se identifica, Aline, assistente da moça que me atende, da gerente, que me atende no XP. Então, ela sabia o nome da minha gerente do XP. Então, ela diz, dona Cora, olha aqui, a gente acaba de identificar um pedido de baixa, porque o XP não é um... É investimento, você não baixa imediatamente. É o meu fundo de aposentadoria, parte está lá. Então, ela diz que verificamos que foi feito um pedido de baixa com aparelho que ainda não havia sido usado aqui, um iPhone. Então, ela também sabe que eu não uso iPhone. Aí eu digo, sim, como é que foi isso? Ela diz, nós não sabemos, a gente só percebeu, então, a senhora de fato não fez isso? Eu digo, não fiz. Aí ela diz, então nós vamos ter que fazer um BO e eu posso enviar esse BO para o seu e-mail. E disse o meu e-mail certinho do Gmail. Eu digo, sim, com certeza, pode mandar isso para o meu e-mail. Ela me diz, então, vamos fazer isso referente à conta número tal. E eu não consegui justificar, porque eu não sei qual é o número da minha conta lá. Não uso nunca, aquilo é um dinheiro que, para mim, em tese não existe, porque aquilo ali está guardado. Aquilo ali está guardado, aquilo não se toca, não se tem um aplicativo, não se tem nada naquilo para não cair em tentação. Aquilo é minha aposentadoria. Então, não sabia o número, mas então ela disse, tá bom. E eu estou percebendo que isso é um golpe, mas eu estou observando quantos elementos ela tem e quanta coisa ela sabe. E aí ela me pergunta se eu fui vítima de alguma fraude. Eu digo, até agora não, né? E isso e aquilo, várias perguntas desse tipo. Ela disse, então, nós não pedimos dados para a senhora pode ter certeza que ela repete isso, que não vamos pedir, né? E ela disse, então nós eu vou fazer esse BO e vou pedir para a senhora para a gente transformar essa chamada agora em vídeo, porque eu preciso do seu documento. Aí que eu digo, não, eu não faço chamada em vídeo. Ela disse, então a senhora liga para sua gerente para não ficar no prejuízo, e desligou. E evidentemente que eles não fizeram nada, o que ela queria era que eu abrisse a chamada em vídeo, não sei o que eles iam conseguir
com essa chamada em vídeo. Não sei se seria a minha cara para realmente aquele reconhecimento facial. Não sei se queriam fotografar a minha carteira de identidade. Eu fiquei com pena, eu tive vontade de seguir com isso até o fim, para ver no que isso ia dar, mas eu também não sou idiota, né? Você falou com o seu gerente de XP? Nada, totalmente. Perguntei para a Bia, porque os meus netos, por acaso, usam iPhone, que era o telefone que eles tinham que usar na escola nos Estados Unidos, então eles tiveram esse upgrade maravilhoso na vida deles, porque eles eram sempre as últimas rodas, né? Aquele Android que já passou na mão de todo mundo e a criança, claro. criança herda. E quando eles chegaram nos Estados Unidos para o mini intercâmbio, eles tinham que ter iPhone, porque o aplicativo da escola não rodava em Android. Aí o Paulinho deu iPhone para os dois. E aí eu fiquei pensando, não, falei com a Bia imediatamente, perguntei porque ela poderia ter usado o telefone de uma das crianças, mas de jeito nenhum. E hoje XP não está nem funcionando, porque feriado, enfim. Olha aqui, mas era isso. Eu fiquei impressionada porque a moça falava de uma forma absolutamente convincente. A foto que ela botou de identificação é uma Faria Limer perfeita. É a cara dessas jovens gerentes de fundos, né? Aquela moça muito arrumada e bonitinha e simpática e tal. E ela falava com absoluta propriedade e sabia tudo. Todos os meus dados ela tinha. Todos. Impressionante. Tem livro? Ah, temos. Então, olha isso aqui. O céu na cabeça. Só na verdade que, é o sol na cabeça. mas isso aqui. O Céu na Cabeça, de Altarriba, Garcia Sanchez e Moral. Porque tem um roteirista, tem o desenhista e tem a pessoa que faz as cores. Publicado pela Comic Zone. Vou te dizer quem fez a tradução. Onde é que está? Espera aí. Cadê a tradução? Da Flávia Jacobian, muito boa tradução. É uma... Olha, para você ter uma ideia de como isso é bonito. Que coisa bonita mesmo. É uma coisa extraordinária do ponto de vista gráfico. Você tem uma página mais linda que a outra. Olha isso aqui. Quanto detalhe. É detalhe, é uma paciência, é uma originalidade também de desenho, sabe? De interpretação. Olha isso, que lindo. E o que é a história, Cora? É uma história de horror. Uma história de horror. Porém, não é um horror sobrenatural. Esse jovem, a história começa com um menino, um jovem menino mineiro, que está no fundo de uma mina, quase soterrado, e um amigo tira ele de lá. E os guardas dessa mina quase matam eles, porque pararam de trabalhar. E aí o guarda diz para esse menino que ele pode matar o que tirou ele da mina, ele diz que não. Aí então eles querem matar os dois. É aquela violência do Congo. E um outro diz, não, esse garoto é muito valente, ele pode dar um bom soldado. E aí, esse menino é levado para ser soldado. Na Guerra Civil. Junto com esse amigo dele, mas o amigo é cozinheiro. E eles precisam de um cozinheiro. Mas esse menino, a primeira coisa que ele faz, dá uma droga qualquer para ele, e ele é obrigado a matar a própria família. E ele mata. E é a história desses dois tentando fugir dessas condições miseráveis, e ele tendo que matar gente, mas não poder, porque é aquela guerra civil em que as pessoas são inteiramente alucinadas, porque estão todos realmente funcionando à base de drogas, são rapazes muito jovens, não têm nenhuma noção da vida, de nada, né? E eles passam pela floresta e depois eles passam
pela savana, eles passam pelo deserto. Tudo isso para ir para a Europa. Um deles morre no meio do caminho, isso não é spoiler, porque, enfim, a gente sabe. Mas, e finalmente chegam à Europa. Então, é um livro super importante. Ele me lembrou muito o livro Meu Irmãozinho. Você se lembra que é um livro que foi contado para um bardo na Espanha. E achei muito engraçado que o escritor se identificava como bardo e não poeta, o escritor. E um terceiro livro que eu li, que eu, aliás, esqueci o nome, porque minha cabeça está realmente ruim para lembrar dessas coisas, mas é um traço característico de toda essa ficção, que, aliás, não é nem ficção, cá entre nós, de todos esses relatos da vida dos imigrantes africanos. Quer dizer, o que a gente fica achando, por que esses caras saíram dali? E por que saíram? Porque não têm condições de viver. Porque a vida é terrível, terrível, terrível. Esse livro é fantástico, é uma coisa que você termina, você chora no meio, você se aflige, e você termina com uma sensação de desperdício de vida humana completo, sabe? É muito, muito bom, muito bom. E eu acho que é uma forma extraordinária de contar essa história, porque é uma temática complicada para você lidar visualmente, né? É muito violenta, mas é um espetáculo, e todo o recurso gráfico que ele encontrou é excepcional, é incrivelmente bem feito, todos os aspectos estão muito bonitos. Enfim, super recomendo. Esse livro saiu há uns 2 ou 3 anos, deixa eu ver aqui. Mas eu já tinha lido naquela época, mas reli essa semana e disse, não, eu tenho que recomendar isso para o pessoal. Não é nem 2 anos, não. É de 24, agosto de 24, tá vendo? Sensacional. Super recomendo. Uma edição linda, muito bem feita. Sabe que um dos livros mais tristes que eu já li é um livro chamado Long Way Gone. De uma autobiografia de um rapaz que, quando escreveu o livro, tinha 20 e poucos anos, que tinha sido menino soldado, não lembro se no Congo ou em outra dessas guerras civis africanas, mas que essencialmente era de uma determinada tribo. Aí a guerrilha chega lá e sequestra todos os meninos. Eles são pesadamente drogados, anfetaminas e não sei das quantas, botam um fusível semiautomático na mão deles e viram máquinas de matar a cada batalha. Isso. E meninos com 13 anos de idade, com 14 anos de idade, matando gente, matando gente, matando gente. E vomitando e movidos a drogas, eles não ficam sóbrios um único minuto. E com traumas e mais traumas acumulados, porque a violência é brutal, né? Enfim, eu acho que não deve ter... O mundo tem separadas algumas experiências muito terríveis para se viver. A experiência de ser um menino soldado nessas guerras civis africanas, eu acho que deve ser a pior experiência do mundo. Sim, eu tendo a concordar com você. Porque não é só o fato de você estar com muita morte ao seu redor. É o fato de que, além de você estar com muita morte ao seu redor, e isso tem em muitos cantos, você é obrigado a matar o tempo todo. Então, você se torna um executor. Você... Não é que você deixa de ser vítima, porque eu não acho que você deixa de ser vítima, mas dentro da sua cabeça, ainda mais quando você tem essa maturidade de primeira metade da adolescência, que você não consegue processar as coisas direito, você se coloca no papel de algoz. É você que está gerando a violência, é você que está puxando o gatilho. Não é.
Você está sendo obrigado àquilo, você não tem escolha que não fazer aquilo até para a sua sobrevivência, você está expondo a morte o tempo todo, e você está vendo seus amigos morrerem o tempo todo. E a violência sexual o tempo todo, inclusive contra esses meninos, mas também por parte, tipo, você tem que se desumanizar. E a história desse menino é que, num determinado momento, ele é resgatado e ele é levado para uma família que tem conexões com a ONU. E ele se transforma meio que um embaixador e um porta-voz dentro da ONU para esses meninos soldados e tal. É uma coisa terrível, Cora. Mas são vários relatos, né? Eu estava aqui falando com você e me lembrando de mais 2 ou 3 livros desses, e são todos relatos muito parecidos. Porque tudo... E é uma vida que acaba, porque você não tem mais saída disso, você está condenado, né? É um trauma que você não supera. Enfim, é terrível, terrível, terrível. E esse livro é extraordinário, porque esse livro, eu não vi ainda outra HQ com isso. Eu também não sou especialista em HQs sobre a Guerra do Congo, mas me pareceu muito audacioso, sabe? Como temática e muito bem desenvolvido. Muito bem desenvolvido. São esses imigrantes que chegam à Europa, que chegam à Espanha, que chegam à Itália. Claro. E os autores dessa graphic novel são espanhóis. Então, eles começaram a ver aquela realidade dos imigrantes chegando lá e foram saber do que se tratava. E aí descobriram, né? É horrível, mas é uma leitura extraordinária, te impacta profundamente, é muito bonito. De verdade é. Depois dessa, né? Nos vemos na quinta-feira? Nos vemos na quinta-feira. E se a gente achar que a gente está com algum problema, a gente não está. Tá bom. O problema é isso, sabe? Pronto. Até quinta. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.